Bom dia, paz do Senhor. Quem você fala aqui é missionária Nadir Albano. Hoje é dia 17 de abril de 2025, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Eita, como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado em minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço e desfazendo toda a obra das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está em Números 11, o fogo da ira do Senhor, tá? E aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés e chorou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Tabera, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu diminua, que o Pai e o Filho, a expressão de Deus, cresça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pegar a tua palavra preciosa em tempo e fora de tempo, que a tua palavra é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz, ela é tudo para nós. Amém, Jesus. Que eu diminua, que o Pai e o Filho, a expressão de Deus, cresça sempre. Amém? O objetivo desse canal é somente pregar a palavra do Senhor e contar testemunhos para edificar coisas que o Senhor permite que conte. Amém? O fogo da parte de Deus. O que acontece, né? Diz assim, o fogo da ira do Senhor. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés e chorou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Tabera, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Então, o povo, na realidade, a gente sabe que o povo de Israel vivia reclamando, né? Desde quando saiu do Egito, eles reclamaram no Egito, reclamaram, né? Então, a gente vê que no começo eles estavam até obedientezinho, depois começou a reclamar, né? E isso não foi diferente logo quando eles saíram da terra do Egito, né? Quando o Senhor deles, eles se queixavam por causa do maná, depois se queixavam por causa da falta de água, e se queixou em várias situações. Aí veio o fogo da parte do Senhor, né? E a ira de Deus acendeu, né? Por quê? Porque o povo sempre queixando, e Deus falou assim, este é o meu povo, né? Mas o povo não estava satisfeito, né? E aí Moisés, coitado, sempre intercedendo pelo povo, né? E aí, Deus mandou um raio, um fogo, assim, que, né, extinguiu ali, né, aquela parte ali do... aí diz assim, então o povo clamou, aqui, ó, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu alguma extremidade do acampamento. Então foi, queimou ali o acampamento, vocês estão reclamando demais? E a gente prossegue, a reclamação do povo. Diz assim, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornou-se que queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Detalhe: a gente vê que no meio do povo de Israel tinha um povo infiltrado, um bando, olha só, um bando de estrangeiros que havia no meio deles, encheu-se de gula, até os próprios israelitas tornarem a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Então, os israelitas, eles foram citados para aquelas pessoas que estavam lá no meio, né? E eles não eram israelitas, eles estavam lá no meio, esses eram os estrangeiros. Não sabemos se era que povo que era, né? Mas eles estavam infiltrados. E aí, esses estrangeiros, né, que a gente não sabe, mas a gente sabe que se era estrangeiro, eles não eram israelita, provavelmente, com certeza, tá? Porque israelita era israelita, então eles não eram, né, estrangeiro. Provavelmente era alguém que veio do Egito, não sabemos. Não sei também, né? Aramandassuda como, né? Mas a gente sabe que eles não conheciam a misericórdia de Deus para com o povo de Israel, porque eles estavam lá no meio, estavam queixando, estavam se rebelando-se, né, fazendo com que o povo se rebelasse contra Deus. E aí diz assim no 5: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos poró, da cebola, dos alhos. Então a gente vê que aí começou uma queixação, um queixume ali no meio do povo, ok? E isso, né? Eles começaram a lembrar de várias coisas, igreja, mas a palavra deixa clara, né? A gente vai ver aqui, ó.
E um bando de estrangeiro que havia no meio deles, tá? Encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram-se queixosos, diziam, se tivéssemos carne para comer, eles foram incitados, infelizmente, né? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, a melancia, dos alhos porosos, a cebola dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vimos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser maná. Então, o povo já estava assim, vamos dizer, reclamando do maná, né? Já estava de saco cheio do maná. E diz assim, o maná, ele era como a semente de coentro e tinha aparência de resina, né? E aí diz assim, o povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava no pilão, depois cozinhava o maná como ele fazia bolos, tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía, isso é muito lindo, né? Eu acho tremendo, ó. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caiu o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor. Isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não ter de agradares de mim e colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo, né? Então Moisés, ele tinha uma responsabilidade muito grande, né? Aleluia, né? E Moisés estava vendo aquele povo como mal sobre ele. Por quê? Porque o povo só queixava, reclamava. Vamos para lá, continuar aqui para vocês verem. No 12. Por acaso fui eu quem o concebeu, fui eu quem o dei à luz, porque me pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Moisés falando, onde conseguirei carne para tu? Olha só, eu vou até marcar diferente esse. Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-me carne para comer. Não posso levar todo este povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Moisés estava cansado, sobrecarregado. Pense, igreja, né? E aí diz assim no 15, se é assim que vais me tratar, mate-me agora mesmo, se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Moisés estava cansado. Tinha um povo infiltrado no meio do povo de Deus. Esse povo incitava o povo de Deus a reclamar do maná, né? Porque lá eles comiam pepino, cebola, tal, eles tinham saudade. E aí o povo de Deus começou a reclamar. E reclamava para quem? Para Moisés, porque eles queriam carne, eles não queriam mais maná, né? E o maná Deus enviava todo dia. E o maná a gente estudou que Deus enviava uma porção para que eles fossem dependentes de Deus, né? Eles estavam começando a reclamar. Ou seja, eles não estavam mais querendo ser dependentes de Deus, como Deus havia dito para eles que enviaria o maná todos os dias. E realmente, né, foi o que Deus fazia. E a gente vê que nessa parte do maná, Deus fala, né, que está em Êxodo 16, se eu não me engano, que era para o povo, cadê? Êxodo 16, para o povo ser dependente dele. Quer ver? Deixa eu achar aqui, igreja, para vocês verem a parte que eu tô te falando, né? Que era para eles pegarem somente a porção do dia e que era para eles serem independentes de Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. 16, 4. E disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu e o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções, né? Então, Deus deixa bem claro isso. Mas o povo, igreja, o povo estava rebelde. Arabandaçou de Comanai, né? O povo estava rebelde. E o povo não queria, o povo estava cansado e murmurava, né, sobre a vida de Moisés. Ainda tinha um povo que estava lá no meio citando, tá? Então, a igreja sempre tem um povo lá no meio para incitar, tá? E isso é muito complicado. Por quê? Porque o povo, infelizmente, vou até marcar aqui 16:4. Sempre vem um povo para querer entrar no meio do povo de Deus para trazer contenda, né? Mas a gente sabe que na realidade o maná era uma provisão de Deus incomparável que até no dia de hoje não tem o que falar do maná. Mas o que acontece? Eles rejeitaram o maná, quando eles rejeitaram o maná, eles rejeitaram a Deus e a ira de Deus se acendeu contra este povo. Por quê? Porque era uma dádiva, tá? A rejeição
né, da misericórdia, tá? Da misericórdia, a dávida divina de Deus era um alimento celestial. O maná era o quê? Era um pão do céu, ok? Era um alimento que Deus enviava do céu. Eles reclamando ali, eles desprezaram o maná de Deus, né? E aí, então, eles desprezam. E aí, o que que acontece? Gente, a reação dos israelitas diante do fornecimento do maná é algo assim que deixou Moisés de verdade super desconfortável, né? Por ver o desprezo que eles tiveram com aquilo que Deus mandava para eles, né? E aí Moisés se queixa, Moisés fica aflito, Moisés faz uma oração, né? E essa oração de Moisés é uma oração da angústia, igreja, né? A oração de Moisés. A oração de Moisés. É uma oração de angústia, tá? É uma oração de aflição, né? Ele fala, fui eu que concebi o povo, fui eu que te pedi, foi eu, né? É pesado para mim, né? Eu prefiro a morte, né? Porque assim, porque tem coisas, igrejas, né? Que Deus às vezes delega para mim, para você, que é pesado e não é fácil, tá? Não adianta a gente querer fantasiar, romantizar, não, porque não é fácil. Aí Moisés, né, viu aquele povo ali, aquela multidão, e Moisés ficou cansado. E aí a gente vê algo super interessante, maravilhoso que vai acontecer agora no decorrer desse capítulo. Porque você tem que enfrentar o queixume, a queixação daquela multidão. Meu Deus, não é brincadeira não, tá? Não é brincadeira que Moisés passou. Vamos lá. A missão dada a 70 autoridades do povo. E o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, e leve a tenda do encontro para que estejam ali com você. Olha só o que Deus fala. Eu descerei, olha só, eu descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo do modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Então Deus entendeu que Moisés estava sobrecarregado. Tá? Deus entendeu que, vamos dizer que Moisés estava com border, tava com esse nome de burnout, vamos dizer assim, sobrecarregado no dia de hoje, né? Burnout, a síndrome de burnout, né? Então Moisés, eles estavam cansados, tá? E a queixação do povo fazia com que Moisés se sentisse mais cansado. Igreja, mas é muito lindo, diz assim, e o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, e leve a tenda do encontro para que estejam ali com você. E Deus tira do espírito de Moisés a autoridade, da sabedoria, da paciência e tudo mais, e divide entre os 70. Olha que linda. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram. E ele dizendo, se tivéssemos carne para comer, ó, pois vocês comerão carne, né? O Senhor ouviu quando vocês se queixaram. Se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhe dará carne para comer e vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês. Um mês inteiro, até que lhe saia carne pelo nariz. Deus do céu. Igreja, Deus ficou tão irado. Olha o que Deus fala. Mas vocês comerão... aqui, ó. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20. Mas vocês comerão um mês inteiro, até que lhe saia a carne pelo nariz. Vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo, por que saímos do Egito? Cara, olha só, né? A queixa deles foram maus olhos do Senhor. E disse, porém, Moisés, aqui estou eu no meio de 600 mil homens, em pé, e dizes, darei a ele carne para comer e durante um mês inteiro? Será que haveria suficiente para ele se todo o rebanho fosse abatido? Será que haveria suficiente para ele se todos os peixes do mar fossem apanhados? Ou seja, Moisés duvidou. Mas por que Moisés duvidou, né? Moisés também já estava cansado, igreja, né? Vamos colocar aqui. Deixa eu dar uma pausa. Então, aí Moisés, ele ainda fica em dúvida. Aí o que acontece? Aí o Senhor vem no 23 e diz assim, vamos lá, no 22 de novo. Será que haveria suficiente para ele se todo o rebanho fosse abatido? Será que haveria suficiente para ele se todos os peixes do mar fossem apanhados?
No 23, o Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito, reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. Olha só. Versículo 24. E aí diz assim, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirou do espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre os 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazer. Viu? E 25. Tremendo, hein? Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. Olha, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, assim, o Espírito veio sobre Medade, né? Por quê? Porque Moisés já havia separado, mas eles não estavam lá na hora que o Espírito veio e profetizaram junto com os 70, tá? Não tava os 70, tava 68, porque Eldade e Medade não tava. Aí diz aqui no 27, então, certo jovem correu e contou a Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Eles estão profetizando. Josué, filho de Nu, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Moisés respondeu, você está com ciúme por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Entende? Moisés sabia o peso dele. Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Porque Moisés sabia do peso do chamado, entendeu? Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Então, a gente vê que aqueles homens não estavam lá no meio, mas o mesmo espírito que desceu sobre eles, né, os 68, desceu sobre os outros 2, porque Moisés havia separado eles para a liderança, tá? Isso é muito importante. Uma liderança separada por Deus é diferente de uma liderança separada por homem. Totalmente diferente, né? Então, o Espírito de Deus estava sobre eles de profetizar. E sempre tem um invejoso e fofoqueiro. Sempre tem um invejoso e fofoqueiro. Vamos lá no 31. O Senhor envia cordonizes. Isso aqui é forte, igreja. Deus manda a carne até o povo comer e sair pelo nariz. Hein? Depois disso, veio o vento da parte do Senhor que trouxe cordonizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros. Igreja, a gente está falando de 90 centímetros. 90 centímetros é quase 1 metro. Você está entendendo que 90 centímetros é quase 1 metro? 90 centímetros é quase 1 metro. É muita coisa. Aleluia, né? Então, eita, Deus tremendo. 90 centímetros é isso aqui, ó. A altura, assim, ó. Tipo assim, eu tô aqui sentada na cadeira. É isso aqui, 90 centímetros. É alto, né? Então, pensa de carne. Vamos supor na minha barriga, né? Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu cordonizes. Ninguém recolhera menos de 10 barris. Meu Deus do céu. Durante todo aquele dia, aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu cordonizes. Ninguém recolheu menos que 10 barris. Então, eles estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas, detalhe, meu Deus, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que ingerisse, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Hatavá, porque ali foram enterrados que tinham sido dominados pela gula, ok?
Quiquibrote, Ratavá, o povo partiu para Rezerote, lá ficou. Igreja, o povo comia, não tava nos dentes ainda, aí o povo comia, então é uma coisa muito séria, né? A gente viu que esse capítulo 12, eu vou fazer um resumo, que Deus tocou no meu coração agora. A gente vê que tinha um povo infiltrado dentro do povo de Deus, tá? Tinha um bando de gente, era Manda Sudecomané, e esse bando de gente simplesmente incitaram o povo de Deus, tá? A reclamar, e eles reclamaram, né? Murmuraram quanto maná, que era o pão do céu. E ali Deus ficou irado, né? Moisés estava sobrecarregado. Liderar aquele povo, né? Deus levantou autoridades para ajudar Moisés. Né? O povo, Moisés não acredita que Deus vai mandar carne para todo aquele povo. E Deus manda. E Deus fala assim, vocês não vão comer nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, 5. Vocês vão comer 30 dias. 30 dias. Carne, né? Vocês não querem? Então vai comer. É aquele povo, Deus ira com o povo e morre um monte de gente na igreja, muito sério, né? As coisas de Deus é com ordem e decência. Ainda bem que nós estamos na graça. Porque se não fosse a graça do Senhor, eu nem estava mais aqui, viu? Porque eu sou falha. Eu faço essa live aqui, Deus me deu uma hora de acordar às 5h30 da manhã. Ultimamente eu tenho acordado 5h30, 6, 7, 8, tenho feito tarde. Já pensou? Olha, eu tô esse desobediente. Eu falo assim, meu Deus do céu, tem misericórdia. O Senhor tem tido misericórdia de mim? Tem. E muito, viu? Porque é só Deus mesmo. Deus abençoe os irmãos, fica na paz. Vigia aí, medite nessa palavra aqui. Tem uma lição tremenda. Tem lição de administração, tem lição de pessoas que têm esgotamento físico, tá? De murmuradores. Esse capítulo é recheado de bênçãos do Senhor. Deus abençoe. Fique na paz.